aprender os 4 tipos de porquês e ainda testar seus conhecimentos com questões de concurso, esse vídeo é para você. Vem comigo! Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu Português 1000. Eu sou a professora Núbia Soares e hoje nós vamos aprender os 4 tipos de porquês e ainda testar os nossos conhecimentos em questões de concurso. Então vem comigo porque nesse canal você já testa e já se prepara muito para suas provas, seja de concurso ou uma prova aí mesmo na escola. Nós temos 4 tipos de porquês. São eles porquê, porquê, porquê e porquê. Pra que tanto porquê, não é mesmo? Agora nós vamos aprender. São 2 tipos para perguntar, um para responder e um outro porquê substantivo que a gente vai aprender detalhadamente agora. Vamos começar então com os 2 porquês separados. Esses porquês. Percebeu que um é sem acento e o outro é com acento? Por que será? Então, nós temos uma diferença básica. Olhe nos exemplos para ver se você percebe. Dê uma olhadinha aí nesses 2 exemplos. Por que você não foi ao jantar ontem? Você não foi ao jantar ontem por quê? Percebeu aí alguma diferença importante entre os 2? É claro que você percebeu, né? A localização. No primeiro caso, o porquê está no início da interrogação. No segundo caso, o porquê está no final. É essa mesmo, exatamente essa a diferença principal. Esse porquê interrogativo, ele funciona aí, esse que funciona como pronome interrogativo, né? O porquê, os 2 são formados por preposição mais pronome interrogativo. Assim, quando ele não está próximo à pontuação forte, ele é sem acento. É por isso que eu coloco no início da interrogação um porquê sem acento. Mas toda vez que ele estiver próximo a uma pontuação forte, eu preciso colocar um acento nele. Então, se eu estiver com ponto final ou ponto de interrogação após o meu que aí, eu preciso ter acento. Então, basicamente, a diferença entre esses 2 porquês é: o primeiro sem acento é usado no início de interrogação e o segundo no final. Tranquilinho, não é? Mas vamos a um detalhe importante. Nós já vimos que toda vez que eu for perguntar, que eu for fazer uma interrogação, eu vou usar um porquê separado. Porquê sem acento no início, porquê com acento no final. Mas esse porquê sem acento, ele também pode ser usado em um outro caso, em uma outra situação. Ele pode funcionar como pronome relativo, se relacionando com o termo anterior. Então, se eu disser a rua por que passei foi fechada, esse porquê que eu acabei de dizer é um porquê também separado e sem acento, porque ele está funcionando como pronome relativo, está se relacionando com a palavra anterior, rua. Quando eu tiver o porquê funcionando como pronome relativo, ele vai poder ser trocado por pelo qual, pelas quais, por quais, tá vendo? Por qualquer um desses pronomes que também são relativos. Vamos trocar aí para ver como que fica? A rua pela qual passei foi fechada, tá vendo? A rua pela qual passei. Então eu troco esse pela qual, ó, o macete, tem 2 palavrinhas e é sem acento. Então você vai usar um porquê separado, 2 palavrinhas também sem acento. Outro exemplo aí. Os direitos por que lutei são fundamentais. Olha só esse porquê. Ele significa por quais, pelos quais, tá vendo que eu posso trocar? Os direitos pelos quais lutei. Prestou atenção que eu consigo fazer essa troca? Então, toda vez que eu puder trocar o meu porquê por pelos quais, ele está se relacionando com a palavra anterior, tá vendo? Os direitos pelos quais. Pelos quais o quê? Os direitos, tá vendo? Então, ele funciona como pronome relativo e vai ser o porquê separado sem acento também. Aquele mesmo que eu uso em interrogações no início de pergunta. E agora nós vamos partir para o nosso terceiro tipo de porquê, que é esse porquê
junto sem acento. Ele é uma conjunção explicativa. Então ele é sinônimo de pois, uma vez que, e é usado para responder, para explicar, para justificar algo. Então se eu te pergunto, por que você ainda não assistiu às aulas de crase e de sujeito? São importantes para o seu concurso. Você me responde com esse porquê junto sem acento. Professora, eu ainda não assisti porque eu não tive tempo, mas assim que eu puder, irei assistir a todos. Esse porquê que você usou para justificar, para me responder, para explicar algo, é esse porquê conjunção aí, sinônimo de pois. Eu ainda não assisti, pois não tive tempo. Tá vendo? Então toda vez que eu for explicar, justificar algo, responder alguém, eu vou usar esse porquezinho mesmo. Quer um exemplo? Um outro exemplo frasal. Não fui à feira porque estava chovendo. Tá vendo esse porquê? Junto, sem acento. É um porquê conjunção, explicação. Esse é o tipo de porquê que você vai usar na sua argumentação aí, no seu texto. É o que a gente mais usa no texto, porque ele é sinônimo de pois. Olha o parágrafo aí para você analisar esse exemplo. A melhor alternativa para mitigar o problema é aumentar os investimentos em campanhas publicitárias, porque dessa forma as pessoas ficariam mais informadas e com mais conhecimento podem fazer melhores escolhas. Tá vendo esse porquê aí? Porque dessa forma ficariam mais informadas? É uma justificativa. Então, porquê junto, sem acento. E antes de fecharmos o nosso último tipo de porquê aí, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque é importante pra gente saber se esse conteúdo está sendo relevante para você. Clica no sininho, deixa o like, porque é bom pra gente saber também se esse conteúdo tá te agregando valor. E vamos que vamos, dá uma passadinha no nosso canal, assista aos vídeos já com questões para você praticar aí, seja muito, muito bem-vindo. Vamos para o nosso quarto tipo de porquê, que é esse porquê aqui, porque junto com acento, ele é um porquê substantivo. E como todo substantivo, na maior parte das vezes ele é acompanhado de artigo. Ele vai ser acompanhado pelo artigo o, os, ou um. Artigo definido ou artigo indefinido, porque substantivo é acompanhado geralmente de artigo. Então, esse porquê, ele vai poder ser trocado pela palavra motivo, razão ou causa. Tá vendo? A palavra motivo, a palavra razão ou a palavra causa são substantivos, substantivos abstratos. O porquê que a gente está falando esse também funciona aí como um substantivo abstrato, como uma razão, um motivo. Quer ver um exemplo? Diga-me pelo menos um porquê dessa atitude fria e calculista. Um porquê, tá vendo que tá acompanhado aí? Então, esse porquê aí pode ser trocado por motivo. Diga-me um motivo. Tá vendo? Substantivo, portanto, porquê junto com acento. Segundo exemplo, agora ficou fácil aprender os porquês. Esse porquês aí, os porquês, acompanhado de artigo também, é um substantivo. Ele está se referindo a conteúdo, a matéria, tá vendo? Também é um porquê substantivo. E o último exemplo para você fixar é o porquê ela abandonou os filhos, eu não sei. O porquê, tá vendo novamente acompanhado de artigo, porquê substantivo, o motivo de ela ter abandonado os filhos. Então, novamente, porquê junto com acento. Resumindo, para a gente entrar nas nossas questões aí de concurso, os dois primeiros porquês separados são usados para interrogação, né? Na maior parte dos casos, sem acento no início da interrogação, com acento no final. Lembrando que o porquê separado sem acento também pode ser usado como um sinônimo de pelos quais, pelas quais. Nosso terceiro tipo, porquê junto sem acento, é um porquê para responder, para explicar, sinônimo de pois. E esse último porquê, junto com acento, ele é um substantivo e geralmente é acompanhado de artigo, ok? Então vamos para a nossa primeira questão da sessão praticando, que é onde você já testa o conhecimento, aquele conteúdo que você acabou de aprender. Vamos para a primeira questão? Acompanhe comigo aí então. Leia. Por que as mortes por Covid-19 continuam acontecendo? Esse é o trecho.
O porquê em destaque na sentença é usado corretamente também em. Então você vai analisar onde esse porquê, separado aí sem acento, também está sendo usado corretamente. Letra A. Dona Ermelinda sempre reclamava de dores nas pernas, porque a idade havia chegado e com ela as dores. Será que é essa a alternativa? Letra B. O porquê de toda essa confusão é desconhecido até pela família, que só ficou sabendo do ocorrido dias atrás. E aí, é essa a alternativa? Me conta aí nos comentários. E letra C. Os projetos por que fizeram abaixo assinado foram votados e aprovados na Câmara hoje pela manhã. E por fim, a letra D. Reclamavam tanto do pagamento do condomínio, não pagaram com o próprio dinheiro, por quê? Em qual dessas alternativas esse porquê também pode ser usado e está sendo usado corretamente? Responda para mim aí nos comentários. Vamos já para a nossa questão número 2 do Praticando, que diz assim: no excerto retirado do texto, há sempre um porquê de não se obedecer às ordens dos superiores. Agora, por que não procuram outro emprego, já que estão insatisfeitos com os chefes? De acordo com os padrões gramaticais de escrita, os porquês que preenchem as lacunas corretamente são A. Porquê, 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 todos são porquê, porquê. Você vai analisar aí cada alternativa e verificar qual que é a resposta correta. E aí, qual será? E a gente já parte para a nossa terceira questão, que diz assim: observe o trecho a seguir. Por que a vida é tão bela e tão difícil ao mesmo tempo? Parece-me que é porque as coisas não podem ser perfeitas. No excerto, o porquê foi corretamente empregado nos dois casos. Essa é a nossa afirmação. E aí, essa afirmação, certo ou errado? Você vai marcar aí a que você achar correta. Então, já responda pra gente aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, nós vamos ficando por aqui. E assim que você precisar do gabarito, pode solicitar que eu posto aí nos comentários pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.